E aí, tudo bem aí? Tudo tranquilo? Como é que estamos nos estudos? Recapitulando cada aula, cada exercício, cada denominação, cada ponto interessante, cada especificação diferente do teu ensino médio, do teu aprendizado, tanto na vida quanto na sua escola? Beleza? É assim que tem que fazer. Todo dia um pouquinho, né? Estuda um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho acolá e fim de papo. Esse é um diferencial das aulas, né, digitais, as aulas gravadas aí. Você pode a qualquer momento dar um pause, dormir e comer, sei lá o que, voltar e, né, mostrar aquele raciocínio que você estava tendo anteriormente. Beleza? Vamos agora para separações de misturas. Ponto clássico na prova do Enem. Agora aí, daqui a pouco, outubro de 2016, daqui a pouquinho, tá aqui, ó, quase aí a prova do Enem, beleza? Eu já sei que você deve ter visto várias aulas aí, pode ser que até esteja cansado, não pode desanimar não, hein? Não pode, porque o teu concorrente não tá desanimando não, cara. O cara tá estudando, certo? Lógico, tendo sua hora de lazer, a sua hora de, né, pessoal e tudo mais. Mas, cara, estude. Beleza? Sempre pense lá na frente como vai ser prazeroso você colocar o seu nome num computadorzinho e depois ele mandar uma resposta. Você foi aprovado na instituição X. Cara, é espetacular isso. A emoção é gigante, vocês não sabem ainda. Alguns até eu sei que sabem, já porque já passou, talvez seja até segunda, terceira faculdade que você esteja fazendo. Ótimo, beleza? Você já passou? Parabéns. Se não passou, vai passar. Ótimo, parabéns. Vamos comemorar juntos esta aprovação, essa sua, né, aquisição tão maior que futuramente vai te dar um ganho, né? Tem toda a logística por trás disso, famílias e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Ó. Próximo tópico que nós vamos trabalhar aí é a parte sobre a separação das misturas. Lembra que da aula anterior nós estávamos fazendo o quê? Nós estávamos trabalhando com a matéria, agora a gente vai separar. Como eu até comentei com vocês no finalzinho, né, da aula anterior, a matéria nem sempre ela vem pura. É difícil você ter um material puro. Você vai ter o quê? Ele e mais alguém. Ou seja, ele e mais alguém, você vai obter o quê? Uma mistura. E como fazer para separar essa mistura? Aí existe N processos de separações. Eu vou colocar aqui para vocês as principais e eu vou colocar um asterisco do lado ali quais são as principais para você realmente estudar aí. Alguns são pela própria palavra, alguns você tem que ter uma noção um pouquinho maior. Agora, uma das características das misturas é você utilizar a seguinte denominação. Como é que você vai separar? Bom, com um processo físico, provavelmente, certo? Agora, esse processo de separação ele tem que ser o mais fácil possível, certo? Com o procedimento mais chechelento possível, porque você vai gastar menos, certo? E nem sempre a tua separação é total. Difícil você obter, minha separação ocorreu 100%. Mentira. Beleza? Então são contextos aí bem importantes. Praticidade, simplicidade e custo. Essas são as três expressões que você tem que guardar para separar uma solução, uma mistura homogênea, heterogênea, não sei o que vai ter pela frente. Beleza? Então, lá, a primeira catação. Fácil, fácil, fácil. Sistema de catar. Você está lá na balada, cata a menininha ou cata o menininho, certo? Então, você vai ter um sistema em que você separa por diferentes tamanhos. Partículas realmente o que é? Visíveis. Né? O simples ato de separar o feijão. Tá ok? Bem tranquilo. Vamos ficar aqui, ó. Peneiração, todo mundo já ouviu falar, né? Tem em casa, tua mãe deve ter uma peneira, né? Tá? Vai fazer um bolo, pega a farinha, a farofa, sei lá, que tá meio pedregada, passa, não vai fazer bolo com farofa, né? Certo? Mas eu tô só dando exemplos de onde que você pode usar na sua residência. Ou você vai construir um puxadinho e teu pai compra areia grossa. Às vezes ele vai usar areia fina, certo? Como é que você separa a areia grossa da areia fina? Pela peneira. Certo? Também vai separar por diferentes tamanhos. Só que você não vai ficar catando areia grossa da areia fina. Quanto tempo você vai demorar? Então tem que ter o quê? Praticidade. Só que se você observar, são todas misturas heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? Duas ou mais fases. Tranquilo? Sólido, sólido. Beleza? Aqui, ó, sólido, sólido, porque a areia grossa da areia fina, certo? Você tem dois sólidos, né? A farofa, a farinha, certo? A farinha grossa, farinha mais temperada, mais peneirada, não temperada, peneirada, certo? Então,
Pelo tamanho você consegue separar isso daí. A levigação, certo? Muito utilizado no garimpo, é as diferenças densidades, certo? O ouro, como já vimos anteriormente, ele tem uma densidade maior do que a areia. Consequentemente, pela movimentação, você consegue retirar, né, o ouro que vai ficar no fundo aqui, ó, desse, né, tipo um chapéuzinho aí, de um arado, por exemplo, aquelas negócios de arado, que o pessoal faz um furo, a água vai escorrendo e você consegue catar ali, por catação, o ouro, né, desses pedregulhos, dessa, né, areia grossa que ali está dentro desses garimpos aí. Ventilação, o próprio nome já está dizendo, é a utilização do vento para separar o que? Materiais com diferentes o que? Densidades, né? Ó, o grãos do café das suas cascas, o amendoim da sua casca, beleza? Bem tosco alguns. Agora, esse sim, ó, asterisco aqui do lado, ó, estrelinha, extremamente importante. É uma das mais aí que vocês vão usar. Separação magnética, ó, aonde que nós usamos isso aqui, ó? No lixo. Beleza? Então, chegam aqueles caminhões com lixo, eles derramam em algumas esteiras, pode ter um guincho ou pode ter, né, uma esteira com um elétron-ímã na extremidade antes de cair. Aquele filme Toy Story fala muito bem, um deles lá, não sei qual que é, 3, se eu não me engano, onde que o pessoal tá tudo indo para a fornalha e daí tá passando por um elétron-ímã, né? Como o cachorrinho é uma mola e a mola é feita de ferro, aço. Consequentemente, pelo elétron-ímã, ele foi puxado. E todos os bichinhos lá, eles se grudam, né, se seguram em materiais metálicos. Por quê? Vão ser separados pelo elétron-ímã. Então, o cara do Enem, né, às vezes gosta de criança, o carinha pode criar uma questão aí. E como já criou? Não precisa ser o Toy Story lá, ó, tem um importante, mas pode ter no lixão para separar e tudo mais, beleza? Então, separação magnética é um metal que tem propriedades magnéticas, principalmente quem? O ferro, certo? Vai ser separado dos outros constituintes que não apresentam a mesma propriedade, beleza? Olha aqui, ó, a areia, né, e as malhas de ferro, uma das propriedades que geralmente cai nas provas, tanto do Enem, agora em outubro de 2016, vocês vão ver isso aí, ou, né, até isso aqui a gente fez em laboratório, lógico, que eu joguei depois, tá, pessoal? Mas você pode pegar sucrilhos, né, não sei se pode citar, acho que eu posso citar o nome, sucrilhos ou qualquer cereal, se você olhar na capa, né, na caixa, tá escrito assim, alto teor de ferro. Se você triturar bem e passar um ímã por debaixo, o sucrilhos ele vai se mexer. Por quê? Porque você tem ferro, e ferro perante o ímã, né, ferro é magnético, ele vai mexer, vai ser separado, né, desses sucrilhos ali, triturado. Beleza? Dá para fazer em laboratório, bem fácil de ser demonstrado para os alunos. Flotação, extremamente importante, certo? A flotação ela pode ocorrer de duas maneiras, certo? A flotação, né, que vai, como o próprio nome está dizendo, que às vezes o aluno confunde, que vai flutuar, certo? Então as partículas, elas vão ser por um borbulhamento aqui, ó. Isso aqui foi eu que tirei numa visita que eu fiz com os meus alunos da faculdade, certo? Na turma de engenharia ambiental. A gente foi numa estação de tratamento de água aqui de Curitiba, né, na região metropolitana, e vimos esse método de separação. Aqui embaixo entram bolhas e fazem com que as partículas vão se grudando uma com as outras e vão parar a superfície. Aí vem essa pá e vai arrastando por toda essa circunferência e o lodo vai caindo aqui, ó, certo? E a parte de baixo você tem uma água mais limpa. É um dos processos. O outro processo é a decantação, que vamos ver na sequência aí, ó. O sólido mais leve, ou seja, menos denso, flutua, enquanto que no líquido, enquanto que o mais denso sedimenta. Esse método também é muito utilizado para separar plásticos. Por exemplo, eu tenho dois plásticos com densidades diferentes. O que eu faço? Eu pego um líquido com uma densidade intermediária aos dois. Então, o de menor densidade vai flutuar e você consegue retirar, e o de maior densidade vai o quê? Decantar. Então, você consegue separar esses, né, tipos de plásticos diferentes por suas densidades.
que já caiu em vestibulares, pode ser que caia no Enem, enfim. São vários métodos tecnológicos para separar e hoje em dia é muito importante isso. Beleza? Dissolução também extremamente importante. Não sei se eu coloquei aqui, flotação, pode colocar, certo? Eu já trouxe os principais, mas esses são os mais. Então, ó, dissolução, o que quer dizer? Dissolver, certo? Aonde que você vai ter dois sólidos, aonde que um deles é solúvel no solvente que você estará acrescentando. Quem que você geralmente acrescenta? A água. Então, ó, separar a areia do sal. Certo? Se foi lá no acampamento, certo? Pessoal aí que está no Arrase, no Enem, foi no acampamento para dar aquela desvirtuada, aquela descansada depois da massiva prova. E daí o cara levou sal e derrubou na areia. Aí vocês estiveram lá com o professor Paulo, tiveram. Aí ele explicou para vocês como separar. Joga água, recolhe esse montante da areia com sal, joga água, o que vai acontecer? O sal vai se dissolver, a areia não. Vai formar um sistema bifásico, areia no fundo, água com sal. Aí o próximo método de separação, até posso colocar ali para vocês, ó, o próximo método é a filtração, certo? Deixa eu colocar mais para frente, decantação, cadê? Filtração, ó. Filtração é a separação de sólido líquido, certo? Ou também pode ser sólido o quê? Gasoso. Alguém pode me dar um exemplo? Muito bem. Aspirador de pó. Você suga o pó com o gás, com o ar, só que o pó vai ficar, o gás vai passar. Então você tem uma filtração que vai ficar lá no filtro do teu aspirador de pó. Beleza? Então quando você tiver uma mistura heterogênea, certo? Aí você vai fazer o quê? A filtração, ó. A areia está aqui embaixo e a água com sal está em cima. Aí você filtra, a areia vai ficar no papel de filtro e a água com o sal vai passar. Opa, mas eu quero o sal. Como é que eu separo daí a água do sal? Daí, como tem alguns alunos que já sabem do contexto, professor, faz uma destilação. Louco! Você está no meio do mato. Cara, quem tem um sistema de destilação? Deixa eu tirar aqui da minha mochila, eu trouxe um. Praticidade, certo? Simplicidade e menor custo, certo? Todo mundo tem um destilador em casa? Não tem, porque é caro. Certo? Então, como é que você vai separar a água do sal? Deixando evaporar. Aquece para acelerar a evaporação. Ponto. A água vai passar e o sal vai ficar. Então, você tem um sistema bem interessante. Tá ok? Aqui alguns exemplos sobre a filtração, ó, a sequência que eu acabei de falar. Não precisa ser só sal e areia. Pode ser, por exemplo, aqui, ó, ferro e enxofre em pó. Adicionou uma substância que o enxofre se dissolveu, mas o ferro não. Você fez uma filtração que o papel de filtro ficou retido o ferro e o enxofre com o sulfeto de carbono passou. Vai fazer uma vaporização, que é um aquecimento. O sulfeto de carbono vai para a atmosfera e o que fica embaixo? O enxofre. Você tem o ferro no papel de filtro e o enxofre como produto da evaporação. Fusão, o próprio nome já está dizendo, que tem que dizer que vai derreter, certo? Consequentemente, vai apresentar pontos de fusão diferentes. Onde que cada sólido que tiver uma temperatura de fusão menor, ele será derretido primeiro. Sublimação, já também citei para vocês, é a passagem automática do estado sólido para o estado gasoso. Aqui, um exemplo clássico é o iodo e o naftaleno. Tudo bem? Misturas heterogêneas líquido-líquido, esse aqui é extremamente importante. A decantação. O que é decantar? Deixar em repouso, certo? Aonde que acontece isso? Estação de tratamento de água. Tudo bem? Então, meu conselho agora, eu vou trazer isso para vocês em outras aulas. Coloque aí no senhor Google, estação de tratamento de água e veja quais são as etapas de separação. Extremamente importante. Beleza? Um conselho, mas depois eu vou voltar. Tem N questões que vai ser cobrado sobre isso, ok? Então, decantar é deixar em repouso. Aqueles que têm uma massa maior vão para o fundo. Tá aqui, ó, decantação entre líquido e líquido. Esse é o meu laboratório, onde eu fiz as minhas experiências com o meu biodiesel, certo? Esse aqui é biodiesel, ó, esse aqui é o biodiesel. E aqui embaixo a gente tem quem? A glicerina. Tudo bem?
Como a glicerina tem uma densidade maior, ela vai para o fundo, certo? Esse aqui é o funil de bromo, aonde que você abre a torneirinha aqui embaixo, a glicerina vai escorrendo, certo? Escoando, e quando chegar próximo você fecha, você só tem a parte do biodiesel em cima. O problema é fechar isso na exata posição onde que a glicerina está passando. Filtração, como já havia comentado, extremamente importante. Geralmente é sólido líquido ou sólido gasoso. Você utiliza um filtro ou uma superfície porosa. Ó. O cafezinho nosso de cada dia é um belo exemplo de filtração. Filtração a vácuo é uma filtração acelerada, onde que a gente coloca uma bomba de vácuo que vai fazer a sucção do ar. Então você vai aumentar aqui a pressão sobre a superfície a ser filtrada, ok? Centrifugação, a biologia comenta bastante isso, que é uma caracterização bem importante, bem peculiar, onde que você tem que especificar cada uma das coisas, né? O material mais denso, ele vai para a extremidade, certo? Do tubo, e o sobrenadante que a gente fala fica na parte de cima, ou seja, o líquido fica na parte de cima, ok? Depois você vai ter a outra parte que vai ser a caracterização da outras ou de várias outras propriedades que vocês vão ter que encontrar, certo? E dentro desses critérios de absorção ou, né, liberação de determinados materiais, você vai ter que trabalhar com cada um deles. Evaporação, por exemplo, ó, já falei, é a passagem da água para o estado gasoso e o sal fica, ó, o pessoal do Rio Grande do Norte aí, um dos maiores produtores de sal. Aí, ó, né, alaga as superfícies gigantes e deixa o sol fazendo o seu trabalho, que é aquecer e evaporar a água. Isso aqui é importante. Destilação simples. O que é uma destilação simples? É quando você vai separar sólido líquido, certo? Sólido líquido, deu um tchutchu aí na minha lapiseira, sólido líquido, por diferentes temperaturas de ebulição. Só que quando for sólido líquido, destilação homogênea, agora é homogêneo. Cara, é assim, destilação homogêneo. É o que mais cai, a destilação homogênea. Qual que é a principal destilação? A fracionada. A simples, sólido líquido. Beleza? Destilação simples, sólido, líquido. Por quê? Porque o sólido para o líquido existe uma grande diferença na temperatura de ebulição. Por isso que ele é simples. A fracionada é quando tem pequena diferença de ebulição. Por isso que a destilação fracionada do petróleo é o exemplo clássico. Porque os hidrocarbonetos que vão saindo, eles apresentam temperaturas próximas uma das outras. 20, 10, 15 graus Celsius de diferença. Já na destilação simples, o sal, a, sei lá, 800 graus Celsius. A água, 100. Então existe uma grande diferença. Então, a filtração simples é por grandes diferenças de temperatura de ebulição, sólido líquido, e a fracionada é por pequenas diferenças nas temperaturas de ebulição. Ok? Então tá aí a diferença. Ó, mistura homogênea que está especificado, aonde que você tem o quê? Uma denominação do quê? De um sólido misturado com um líquido. Tranquilo? Aí, ó, essa é uma caracterização sempre muito bem-vinda. Isso aqui você precisa saber e saber muito bem como se caracteriza essa denominação aí. Tudo bem? Então, a primeira fração que sai é a parte gasosa, que está aqui em cima, certo? A parte gasosa é o que sai primeiro, depois vem a nafta, aí vem a gasolina, a querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e assim sucessivamente. Então, são caracterizações que vocês precisam realmente caracterizar de cada uma delas. Mas isso quando a gente for ver petróleos ou petróleo, eu menciono isso aqui para vocês. Tranquilo? Agora, dentro dessa denominação, outros processos, a liquefação fracionada, certo? A liquefação fracionada é assim, ela se obtém quem? Os gases, principalmente obtidos da natureza. Por exemplo, oxigênio. De onde que vem oxigênio? Do ar. Só que é feito primeiro uma liquefação fracionada, então você pega toda a parte gasosa e transforma em líquido,
E depois você vai fazer uma destilação fracionada, onde você vai separar os diferentes gases por temperaturas de ebulições diferentes. Ponto. Beleza? O que é liquefação? É a parte forçada. Quem vai ser o líquido que vai, né, se comprimir primeiro? Ele tem uma característica própria que você vai ter uma noção a hora que ele for colocar no teu texto essas informações. Ok? E aqui eu trouxe para vocês algumas questões. Ó. Em uma aula experimental para a determinação do teor de etanol na gasolina, foi utilizada uma proveta de 100 ml, então ele está me dando o volume, certo? Aonde que nós temos que especificar algumas denominações. Então ele está me dando uma proveta, tudo bem? Com uma tampa. E inicialmente, o que ele está falando ali? Que você colocou o quê? 50 ml de gasolina e completou com volume até 100 ml com água destilada, contendo NaCl. Por que NaCl dissolvido? Porque você vai tornar essa substância altamente polar. Então, se você tem ela altamente polar, implica dizer o quê? Que você vai ter uma maior busca por substâncias polares. Após a agitação dos líquidos, então você colocou gasolina, que é apolar, que vem do petróleo, e você colocou água com NaCl, que é altamente polar. Só que na gasolina, o que você tem na gasolina? Você tem álcool. E álcool tem uma maior proximidade por quem? Pela água, junto com NaCl. Como está a figura, ó. Então, o que você tem aqui? Você tem uma diferença de volumes. Ó, você tinha 50-50. Por que agora você vai ter 61 e 100 no total, né? Outro restante lá. Por quê? Se antes você tinha 50 de água com NaCl, por que agora você tem 61? Porque 11 ml disto saiu da água e foi para onde? E foi para o álcool. Então, o álcool saiu da gasolina e foi para o álcool. Então, mas quanto que você colocou de gasolina? Você colocou 50 ml. Só que desses 50 ml, 11 ml é de álcool, que estavam misturados. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Uma regra de 3. Que regra de 3 é essa? Se tudo que você tinha, né, eu não consigo escrever, eu vou pedir para vocês fazerem aí. Minha caneta deu tchutchu aqui. Se tudo fosse só gasolina, seria 50 ml, 100%. Só que desses 50 ml de gasolina, quanto que você tinha de álcool lá dentro? 11 ml, por isso que foi para 61. Porque 50 era de água mais NaCl e 11 foi de quem? Do álcool que saiu da gasolina e foi para a base. Por causa do quê? Da mesma polaridade. Álcool é polar e água é polar. Então, polaridade puxa polaridade. Polar vai puxar polar, apolar vai puxar apolar. Tudo bem? Agora, qual é a regra de 3 que você vai fazer aí? Coloca aí na tua cabecinha aí. 50 ml, se tudo fosse, seria 100%. Como é 11 ml de álcool, qual vai ser o teor de álcool dentro dessa gasolina? X. Então, você vai ter que fazer 11 vezes 100 dividido por 50. Quanto que vai dar isso? 22%. Então, a porcentagem de álcool na gasolina equivale a quanto? Equivale a 22. Voltou! Então, ó, a conta que você tem que fazer é 50 ml, se tudo fosse, seria 100%. Como foi 11 ml, qual vai ser a minha porcentagem? X. X é dar quanto? 22%. Então, esses aqui você tem 50 ml, que vai ser a água mais o NaCl, mais o quê? 11 ml de álcool que saiu da gasolina. Tranquilo? Então, resposta letra D. Outra questão, ó. A separação de misturas é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratório e em grandes escalas em indústrias nos diversos setores. Para separar de maneira eficiente as misturas querosene e água. Ó, querosene, lembre que vem lá do petróleo. Petróleo é sempre o quê? Apolar. E água é sempre o quê? Polar.
Então, se polar não se mistura em apolar, aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas fases. E como é que se faz para separar duas fases líquidas? Filtração não, certo? Destilação é heterogênea, destilação é sempre para homogêneo, então não pode. Então só pode ser ou decantação ou decantação. Agora, água e o álcool se misturam em qualquer proporção. Então isso aqui eu tenho uma fase. Opa, uma fase é homogêneo. Na tampa, destilação. Destilação, destilação. Ambas destilação. Então ainda tem uma resposta. Agora, a outra é hidróxido de sódio e água. Certo? Hidróxido de sódio é uma substância altamente polar. Então também vai ter uma fase. Uma fase, destilação, porque é uma mistura homogênea. Então a resposta correta só pode ser a letra A. Certo? Porque ele está falando aqui, ó, e hidróxido de sódio, 3. Né? Ele não falou assim, colocou hidróxido de sódio e parte dele não se dissolveu. Eu preciso especificar isso em uma questão. Tudo bem? Então, resposta, letra A. Próxima questão. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água... Opa, pause aqui. Pausa, pausa. Isso. Vai lá para o teu computador, você já está nele, e vai lá à estação de tratamento de água, que eu falei para vocês. Para daí agora, depois que se viu a estação de tratamento de água, volta para essa questão e vamos resolvê-la juntos. Pausou? Pausa. Vai lá. Isso. Agora voltou? Voltou. Ótimo. Agora vamos para a questão, ó. Entre as substâncias usadas no tratamento de água, o sulfato de alumínio em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio das impurezas aderidas é A. Bom, tá vendo aí, ó? Centrifugação, cara, numa estação de tratamento que você viu o método de centrifugação? Não. Peneiração? Não. Ventilação? Não. Certo? Levigação? Não. Flotação? Aham. Lembram? O que vai acontecer na flotação? Você vai adicionar o Al2SO43 e vai formar AlOH2, que é o quê? Que é sólido. Onde que as impurezas vão se aderir e aqui você vai ter o quê? Um agitador mecânico. Esse agitador vai mover esse sistema e quando move, as partículas vão se grudando mais e por suspensão, né, como eu havia comentado com vocês, essas partículas vão para onde? Para a parte de cima, por isso que a gente chama de flotação. Tranquilo? Beleza? Outra questão. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doença. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico. Já falamos sobre isso. Que já a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. Beleza? Questão do Enem. O procedimento adequado para tratar a água dos rios a fim de atenuar os problemas da saúde causados por micro-organismos. Opa, se você foi lá na internet e buscou estação de tratamento, para que serve o flúor e o cloro? O flúor para os dentes, o cloro para matar os micro-organismos. Acabou, é só você estudar. Eu vou comentar e você vai resolver. Olha quais são as alternativas ali, ó. Filtração, cloração, coagulação, fluoretação e decantação. Não, os micro-organismos têm que ser retirados pela cloração. Existem N questões do Enem cobrando sobre a estação de tratamento de água, principalmente cloração, porque tem um grande problema da saúde. Beleza? Não sai daí que na sequência outros tópicos, outros grandes assuntos aí estarão presentes no nosso meio acadêmico aqui. Beleza? Não sai daí, um grande abraço.